Sim, então para a gente entender esse processo, a gente vê que a cidade, Porto Alegre, foi essa grande cidade que a gente falou ali, né? Foi das mais relevantes do Brasil, economicamente, o Rio Grande do Sul chegou a ser o segundo estado mais industrializado, ficava atrás só de São Paulo, porque Porto Alegre aqui se juntava com as colônias aqui de São Leopoldo, Novo Hamburgo, e aí juntou ali todo o empreendedorismo, indústrias que foram surgindo ali, né? Então, houve esse processo, início do século XX. Bom, mas tá, digamos assim, a economia vai andando e as coisas podem modificar. Mas a gente vê em Porto Alegre o quê? Continuamente esse atrito entre uma cidade que quer crescer, quer se desenvolver, tem potencial de crescimento, e ela já demonstrou isso pelo que ela foi, só que ao mesmo tempo tem essas travas, que em geral são travas ideológicas. Tudo que vai fazer na cidade é muito difícil. E eu vou citar um caso depois que, para algumas pessoas, pode ser assim, uma coisa muito chocante, impactante, mas para mim é um absurdo o que acontece na cidade com uma pessoa que olha do entorno, né, de Porto Alegre. Que é aquele não permitirem fazer um prédio muito bonito, moderno, acho que de 40 andares, do lado do Museu Júlio de Castilhos, que é uma casa ali, né? Casa do século XIX, final do século XIX. E olha que eu tenho apreço por Júlio de Castilhos, em vários aspectos até assim, né? Só que a cidade travar, não desenvolver, porque alguém um dia morou ali, eu acho Não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Inclusive, quem diz que quer proteger aquilo, são pessoas que dizem que conhecem muita história, mas parece que não entendem. A história parece que ficou estancada. Agora, nunca mais, em todos os tempos, nós vamos estar em outra era glacial, não vai poder construir ali porque alguém um dia morou ali. Então não tem sentido. Mas o que eu quero destacar é assim, digamos, essa dupla via que Porto Alegre vive, que é, ao mesmo tempo que tem pessoas que são progressivas no sentido de ir para frente, não progressistas no sentido ideológico, mas pessoas que querem o progresso, querem o desenvolvimento, querem a modernização da cidade, tem essas travas ideológicas. E aí eu quero citar um caso que eu acho até que eu já falei no outro episódio também, mas eu quero retomar aqui, porque é importante de ilustrar, né? Que é um grupo de calouros da URSS que eu participava, acabaram me colocando ali, né? Num grupo, e aí aqueles alunos, né? Como de certa forma eu já fui um pouco um dia, eles na sua adolescência ali, né? Entrando na faculdade, completamente doutrinados do ponto de vista ali socialista, comunista, marxista, ou seja, um desprezo completo por tudo que é progresso, tudo que é o empreendedorismo, por tudo que é trabalho. Então eu participava do grupo e a gente, em alguns debates ali, eu dizia para eles, mas é bom para a cidade. E um dos casos até, inclusive nessa época, eu acho que estavam construindo ainda o prédio no Pontal do Estaleiro, que ele ia ser um hub da saúde e tudo. E eles criticavam muito como jovens. Então, isso é curioso até. Quando a gente olha uma criança, por exemplo, né? E olha a estratégia da doutrinação, né? A gente olha uma criança, a criança tá ali. Eu olhando uma no ônibus hoje, tava a criança lá. E aí ela ali, com a mãe dela, mexendo no tablet, né? Querendo brincar. Ou seja, ela é crua, completamente crua. Aí os doutrinadores pegam uma criança ali, quando ela já tá aos seus 12, 13 anos, e começam a encher de ideias. Ou seja, eles moldam a visão dessa criança exatamente na forma que está consolidando qualquer interesse dela por coisas da sociedade, que até então ela não tem, ela só tem interesse em brincar, correr, jogar videogame. Então moldam, e depois para reverter isso, leva muito tempo, talvez 2 ou 3 décadas, que a pessoa vai cair em si lá depois dos 30 anos do que ela participou ali, né? E esses alunos, esse pessoal ali, essa gurizada que estava ali nesse grupo, falava ali, né? Mas esses empregos que vão gerar emprego assim, emprego na limpeza, no servir cafezinho, a manutenção. Ou seja, um desprezo completo por aqueles empregos. E mais, a gente percebe um desprezo pelo trabalho. Tudo que é trabalho é um desprezo muito grande. Aí eles queriam o quê? Eu dizia, mas vocês... E eu falava, mas vocês querem o quê? Chegar na chefia de primeiro? Vocês querem ser o gerente do hotel já de saída? Vocês não podem passar pelo processo. Então sempre tinha uma desculpa ali, né? Como se em outros regimes, né, não tivesse quem vai ter que fazer a manutenção, a limpeza, o cafezinho. Sim, aí quando a gente soma isso, nesse caso do desenvolvimento de uma cidade, né? A gente pega essa mentalidade que eu falei aqui, né? Que é completamente despreza o progresso, despreza o empreendedor, na verdade, despreza qualquer ideia de trabalho também. Então a gente vê que é todo um desprezo aí. A todas essas questões que levaria a cidade ao progresso, né? E são jovens ali. E o que aconteceu com Porto Alegre, e eu acho que tu vai lembrar bem disso, essa ideia ela se alastrou pela cidade.
universidades, escolas. Então, anos 90, então, foi uma efervescência desse pensamento. E é justamente aí que começa o problema de... Acho que começou nos 80 ali, mas começa o problema de Porto Alegre se atrasar. De sair de uma cidade referência para começar a ser uma cidade referência em degradação, que é hoje o que é Porto Alegre é referência. Sim, então, essa mentalidade ela vai, a médio prazo, degradando uma cidade. Porque tudo aquilo que se refere a empreender é criminalizado, é mal visto. Sempre o empreendedor é visto como vilão, né? Então, por exemplo, como se o empreendedor não tivesse interesse em fazer um prédio bonito porque ele quer vender. Então, há uma grande falta de entendimento teórico mesmo dessas pessoas, porque infelizmente foram doutrinadas, algumas são mais lustras, outras são manada, outras sabem bem o que estão fazendo. É que o interesse público não é o interesse que o Estado tem em algo, é o interesse das pessoas. Interesse do conjunto de pessoas. Do conjunto de pessoas. Então, se é uma pessoa está comprando algo, está lá financiando, pagando, por exemplo, um apartamento, uma sala comercial, aquilo é o verdadeiro interesse público, e não o interesse do Estado ou do governo. Então, e essa mentalidade não entende isso. O interesse do Estado só o que vale. Então, sempre se tentou fazer praça coletiva, não sei do que, no Pontal do Estaleiro. A orla também, ela não podia ser concedida à iniciativa privada, porque tinha que ter algum tipo de projeto sociocultural, não sei o que. Ou seja, que ia ser só despesa, não ia fazer a cidade progredir, e logo ia estar deteriorado também, sempre precisando de mais verba, mais dinheiro para manter aquilo ali. Ou seja, isso não é sustentável a médio. Aí tu coloca dentro dessa realidade e dessa mentalidade a situação de que tu fomenta pouco a iniciativa, a livre iniciativa, tá? Tu pega pesado nos impostos, fomenta pouco a livre iniciativa, e aí esse investimento público nas áreas comuns, sem uma parceria privada, que demanda, como tu disseste, uma manutenção, um Estado sempre injetando dinheiro para tentar enxugar gelo pela cultura de não cuidado, de não pertencimento, é um problema sem solução dentro dessa perspectiva. Porque o imposto ele vem justamente do recolhimento da produção da cidade, do progresso, do que se vende, enfim, da circulação de produtos, de serviços, enfim, de indústria de transformação. Tá? Ou seja, o resultado é trágico. Tá. E é isso. Então, simplesmente... A conta não vai fechar. Como diria o meu pai há algum tempo atrás, lá se vão quase 40 anos que ele dizia isso, o Estado, ele não tem dinheiro. Margaret Thatcher dizia isso. O Estado não tem dinheiro. O Estado vive do recolhimento do dinheiro dos outros. Se eu não faço esse dinheiro circular, então eu não tenho novas construções atrativas, eu não tenho um comércio pujante, eu não tenho uma indústria interessante, eu não tenho setor de serviços, um setor de serviço que seja interessante, turismo que seja interessante, que chame as pessoas realmente, que faça a diferença. De onde eu vou recolher esse imposto?